tomamos uma decisão. Ou seja, Deus só nos entrega a bênção quando nós tomamos uma decisão de realmente tomar posse daquela vitória. Nós sabemos que Deus espera de cada um de nós que reconhecemos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da humanidade. Amém? Que Deus seja louvado. Eu quero ler um trecho bíblico da palavra de Deus, que é bem conhecido pelos irmãos, que realmente está lá no livro de Gênesis, que Deus venha realmente abençoar. Está lá no livro de Gênesis, nesse momento, onde nós vamos ler, capítulo de número 28, versículo 20. Vamos ver aí a decisão que um homem de Deus tomou na hora em que ele precisava. Amém? E Jacó votou um voto, Gênesis capítulo 28, versículo 20. E Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos contar a história de Jacó. Para cada um, os irmãos podem se sentar, podem abençoar, que todos conhecem a trajetória de Jacó. Ele saiu da sua casa, da sua parentela, pegou a sua parte, a sua herdade, e ele saiu. E no meio desse caminho ele perdeu tudo que tinha. Ele ficou sem nada. Então, para ele recomeçar a sua vida, ele realmente fez um voto a Deus. Ele tomou uma decisão diante de Deus. E realmente ele fez este voto. Se Deus realmente fosse com ele, na ida e na volta, desse para ele o mínimo de vestir e comer, trazesse ele com segurança, ele retornasse para casa, de sua família, e realmente Deus concedeu a Jacó esta vitória. Amém? Vocês sabem que ele realmente chegou ao ponto de lutar com o próprio Deus, com o anjo de Deus, e realmente conseguiu a sua vitória. Às vezes, meu irmão, você ainda não recebeu a sua vitória, porque ainda você não tomou uma decisão. Se Jacó não toma aquela decisão, no meio do caminho, às vezes ele não teria tido uma história tão brilhante como ele teve. Amém? Então, amados irmãos, não só Jacó, eu quero citar vários exemplos da palavra de Deus. Deus só opera quando nós tomamos uma decisão. Amém? Enquanto ficamos com a semente na mão, olhando para o vento, para que lado ele vem, para que lado ele vai, a sua semente fica presa na mão. Entendeu? Quando você semeia na obra de Deus, você realmente vê então o resultado. Amém? Nós sabemos, amados irmãos, que são simples as palavras que eu vou citar. Mas veja bem, Jesus Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, muitos chamam eles de ladrão e etc. Não importa o que se chama, só sei que eram homens criminosos, que mereciam ser crucificados juntamente com Jesus. Nós vemos que naquele momento de dor de Jesus, naquele momento de sacrifício, realmente existia dois malfeitores, Jesus era no meio deles. E um deles conhecia o mundo do crime como a palma da mão. E eles reconheciam que Jesus não tinha cometido crime algum, a não ser ajudar as pessoas a curar, libertar, enfim, fazer a obra que todos vocês conhecem. Mas o mais importante foi a decisão do ladrão ali, do malfeitor, sendo crucificado juntamente com Jesus. Ele realmente olhou para Jesus e disse: mestre, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Isso chamamos de decisão. Amém? Isso chamamos de decisão. Naquele último momento, ele tomou uma decisão diante de Deus. E eu faço uma pergunta para você, Maria. Se ele não
estivesse tomando a decisão? Será que o ladrão na cruz está hoje, fazia parte do paraíso com Jesus? Amém? Porque quem falou que ele estaria no paraíso com ele, não é pastor, a denominação, a religião, mas o próprio Salvador disse: irmãos, hoje mesmo tu estarás comigo. Amém? Hoje mesmo tu estarás comigo, Pai. Através de uma determinação, de uma decisão. Amém? Às vezes a sua vida se encontra complicada, porque falta decisão. Amém? Nós sabemos, amados irmãos, são vários, e muitos exemplos que eu posso citar. O pastor Wagner, por exemplo, ele que nos fala: se eu não estivesse tomando uma decisão há anos atrás, hoje eu não estaria aqui ministrando a palavra de Deus, testemunhando realmente dessa palavra. Eu estou aqui hoje diante de vocês, ministrando a palavra de Deus, porque um dia eu tomei uma decisão de aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aqui eu estou, mostrando para vocês que Deus opera em cima de nossas decisões. Amém? Posso citar várias passagens. Nós vemos o cego de Jericó. O cego de Jericó clamou a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é isso? É um homem cego, conforme está escrito em Marcos 10, versículo 47. Você vê que aquele homem cego, ele não tinha outro meio de agir com a sua fé, a não ser gritar, chamar a atenção de Jesus. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão na sua vida. Hoje eu vou enxergar, hoje eu vou clamar por aquele que vem curando os enfermos, libertando os oprimidos, purificando os leprosos. Hoje é o dia da minha vitória. E ele começou a orar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez com que Jesus o parasse. Amém? E desse atenção a ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Amém? Aleluia. Então, amados irmãos, vocês estão conhecendo o poder da decisão. O poder da sua decisão me trouxe aqui nesta noite. Amém? Nós vamos citar mais exemplo. 4 homens tomaram uma decisão, irmãos, de pegar um paralítico, aquele paralítico que residia em Cafarnaum. 4 homens tomaram uma decisão: nós vamos carregar esse paralítico, levar ele até Jesus, porque se nós levar ele até Jesus, ele vai ficar curado. Veja bem, meus irmãos, Jesus estava nesse momento ensinando em uma casa, conforme Marcos 2, 3. Jesus estava ali dentro de uma casa, onde as portas ninguém passava, nem pelas janelas. A única opção que eles tiveram de raciocinar foram de abrir, abrir o telhado, subir com esse paralítico em cima da casa e descer ele amarrado numa corda ou numa cama de frente a Jesus, para que Jesus pudesse ouvir. Então Jesus realmente, aquele paralítico nunca mais foi paralítico, irmãos, por causa de uma decisão de 4 homens, de 4 pessoas, que teve o carinho de levar ele a Jesus. Amém? Aqueles 4 homens tomaram uma decisão. Amém? Eles tomaram uma decisão. Nós vamos ver lá, por mais que tem multidões de pessoas, mas nem que nós suba em cima do telhado, tiramos madeira, vamos dizer assim, e realmente vamos descer ali e ele vai ser curado. É com essa fé que você está nesse grupo hoje, meu irmão? Amém! Glória a Deus! Isso está escrito em Marcos 2, 3, conforme eu já disse. Aquele telhado realmente não era como esse que nós estamos aqui hoje, era diferente. Mas vamos explicar sobre o telhado. Vamos falar outro exemplo. Moisés, amados irmãos, todos conhecem a história de Moisés, mas às vezes você não dá conta da sua fé diante de Deus. E Moisés também, naquele momento de aperto, de tribulação, eu creio que ele também estava um pouco realmente sem saber que decisão tomar. Diante dele o mar, atrás um exército pronto para realmente destruir todo o povo de Deus. É verdade? Então, o que Moisés realmente fez, conforme Êxodo capítulo 14, versículo 21, Moisés fez o quê? Moisés estendeu a sua mão
sobre o mar. Amém? Não foi isso que Moisés fez? Moisés tomou uma decisão. Ele estendeu as mãos sobre o mar, em direção ao mar, para que realmente abrisse um caminho no meio do mar. Irmãos, isso para os homens é impossível, não é verdade, igreja? Isso para os homens é realmente impossível. Mas para Deus tudo é possível, não é verdade, amados? Então a decisão de Moisés fez com que ele se atravessasse o mar juntamente com o povo que Deus realmente o ama, o amou de maneira tão extraordinária que não tem palavras para explicar. Mas nós sabemos que a decisão de Moisés foi muito importante quando ele estendeu. Se ele não tivesse estendido a mão, às vezes não estaria aqui para contar essa história com sucesso como estou contando, não é verdade, amados irmãos? Então, amados irmãos, nós sabemos que uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia e não tinha solução para o seu problema. Segundo as Escrituras Sagradas, tudo que ela realmente conseguia adquirir, ela gastava com os médicos da época, mas não conseguia realmente ser curada. Um dia aquela mulher então tomou uma decisão. Amém? Qual foi a decisão daquela mulher que todos sabem? Se eu apenas hoje tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Isso realmente, amados, é o resultado de uma decisão. E olha, amados irmãos, que aquela mulher, ela teve que enfrentar muitos e muitos preconceitos, porque da maneira que ela estava vivendo, o tipo de hemorragia que ela estava, realmente ela era considerada imunda. E quem se tocasse nela também se tornaria imundo, não é verdade? Mas nós sabemos, amados irmãos, que ela rompeu os preconceitos e tomou uma decisão. E realmente chegou ali e tocou em Jesus. Jesus estava no meio de uma multidão. E realmente nós vemos que Jesus, olhando para todos aqueles que estavam ali, perguntou: quem é que me tocou? Os discípulos, que tinham uma intimidade com Jesus, falaram: Senhor, como é que podemos dar conta disso? De quem te tocou? Tantas pessoas te tocam, te encostam, que a multidão é grande. Ele falou: não, é de mim, hoje saiu virtude, eu senti essa virtude. Alguém tocou em mim hoje diferente. E ele, conhecedor de todas as coisas, olhou todos os rostos e disse: filha, a tua fé te salvou. Amém? Então, através da decisão daquela mulher que há 12 anos sofreu, irmãos, ela foi curada. Amém? Então, você está diante do mesmo Deus que realmente curou aquela mulher. Às vezes está faltando você tomar essa decisão para que Jesus possa realmente te dar esta vitória que você tem esperado. Às vezes você tem que ser sossegado. Às vezes você tem vindo para a igreja de uma maneira para cumprir realmente a liturgia, para não desagradar alguém. Venha para a igreja com um propósito e Deus será contigo. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém?